This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Ryan Reynolds here from Mint Mobile, with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. agenciadepodcast.com.br. Como se constrói um espaço eficaz para a educação? A Idade Média foi realmente a Idade das Trevas? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história da Universidade de Oxford, a universidade de língua inglesa mais antiga do mundo. Esse episódio é um pouco diferente do que estamos acostumados no História em Meia Hora, mas vocês vão perceber que, tendo a universidade como pano de fundo, a gente vai poder abordar diversas questões importantes e compreender o próprio tempo que vivemos. Como sempre, quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiramente, a gente tem que entender de onde estamos falando e posicionar essa região na linha do tempo. A atual cidade de Oxford pertence a uma longa história de disputas territoriais e políticas no que hoje chamamos de Inglaterra. Esses conflitos começaram ainda no século V d.C. e se estenderam por muito tempo depois. Para nós, aqui hoje, o que interessa é olhar para um reino chamado Wessex e como ele se estabeleceu na região. Por mais que a personagem principal desse episódio seja uma universidade, nem tudo relacionado a ela dá para se comprovar cientificamente. Com isso, quero dizer que a origem dessa instituição é um pouco incerta, principalmente a respeito de algumas datas em específico, da mesma forma que a própria história do reino de Wessex também é. O que nós sabemos sobre esse reino está registrado em um livro de crônicas que reuniu lendas e histórias que eram passadas oralmente para um registro por escrito. A partir dessa fonte, aprendemos que o reino de Wessex foi formado a partir do ano 519, através das conquistas de 2 reis, chamados Sérdico e Cínrico. Sobre o governo desses reis e daqueles que os sucederam, temos 2 fatos importantes que nos ajudam a entender a formação de uma espécie de unidade nas Ilhas Britânicas. A primeira coisa é que o Wessex foi um reino que se tornou cristão por volta do século VII, e isso vai ser extremamente importante, não só para a formação cultural dessa sociedade, como também para a própria universidade daqui a alguns séculos. O cristianismo em Wessex se consolidou de uma forma muito forte, fazendo com que muitos religiosos fossem para a Inglaterra estreitar os laços com esses reis. Do ponto de vista de um historiador, isso foi muito positivo, porque foi a partir da conversão de Wessex ao cristianismo que vamos ver um número cada vez maior de registros históricos sendo feitos dentro daquele reino. Um outro ponto bem importante é que o Essex se tornou uma grande potência na Ilha Britânica. Eles tinham até um termo para isso, que era Bretwalda, que se fôssemos traduzir para o nosso idioma, seria algo como o Rei dos Reis. Ou seja, dentre todos os reinos que existiam na Inglaterra, o Bretwalda era o mais poderoso. É óbvio que esse era um título em disputa. Os reinos adversários tentavam garantir para si o protagonismo em relação aos outros. Mas por muito tempo, o Essex conseguiu se manter à frente com larga vantagem. Um outro ponto importante sobre esse reino é a sua expansão territorial. O reino de Wessex começou a conquistar outros reinos ao sul da ilha da Bretanha, mas permitia que reis locais se mantivessem no poder, com a condição de que usassem outros títulos.
Um indicativo de que a influência de Wessex crescia foi o governo de Ceduala de Wessex, um rei que ficou conhecido por ser bastante sanguinário em suas expedições militares. Mas essa característica garantiu que ele pudesse aumentar as suas fronteiras. Mesmo sendo bastante violento, em determinada parte da sua vida, Ceduala estreitou os laços do seu reino com a igreja, fazendo com que as cartas trocadas entre esse rei e a cúpula da igreja na Europa sejam consideradas as primeiras fontes da história da igreja cristã na Inglaterra. O reino de Wessex encontrou uma barreira para o seu crescimento no reino da Mércia, de origem anglo, que se consolidou numa região mais central da ilha britânica. O primeiro rei desse governo também conseguiu organizar o seu território no século VI, e podemos dizer que o termo Mércia está ligado à ideia de fronteira. O reino de Mércia também era marcado por um militarismo bem forte, que dava conta de conter os exércitos do sul, e por muitas vezes incomodar os reinos que estavam ao norte, chegando a dividir o reino da Nortúmbria. O reino da Mércia conheceu a sua maior potência na segunda metade do século VIII, com um rei chamado Offa. Offa aproveitou um breve período de instabilidade do reino de Wessex para controlar as regiões administradas pelos saxões. Porém, um local que o reino de Mércia sempre teve dificuldade em controlar foi o reino da Anglia Oriental, sendo o reino mais ao leste da ilha britânica. A Anglia Oriental foi um dos territórios mais prejudicados com as invasões vikings. Por ser um reino litorâneo, tanto os benefícios quanto os malefícios desse território estão ligados ao mar. Esse será um reino bastante ligado ao comércio marítimo e que vai estabelecer relações com os francos e com os escandinavos. Só temos acesso a todo esse histórico por conta do trabalho e do esforço de um rei de Wessex chamado Alfredo o Grande. Foi ele quem financiou e ajudou a organizar as crônicas anglo-saxônicas. Esse livro foi produzido por volta do século IX por esse rei, que tinha como objetivo reunir todas as histórias que circularam durante a Idade Média na ilha da Bretanha. Além disso, muito provavelmente foi o rei Alfredo que fundou a cidade chamada Oxford. O nome Oxford vem de Val dos Bois, que significa a travessia rasa do rio pelos bois. A cidade de Oxford foi criada em um ponto de passagem para outros lugares da Inglaterra, se tornando um importante posto comercial e que abrigava vários viajantes. Também foi o próprio rei Alfredo que, muito provavelmente, criou uma instituição de ensino, que anos mais tarde ficaria conhecida mundialmente como Universidade de Oxford. Here at the Almond Joy Factory, where tropical vibes abound, we use soft, fresh-tasting coconut. The crunchiest almonds and delicious chocolate candy. Ah, but do you know what our most important ingredient is? Sometimes you feel like a nut. Sometimes you don't. Almond Joy's got nuts and something even way better than that. Yes, Almond Joy is made with almonds and joy. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai-iced coffee flavored creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. Eu fiz questão de contar um breve histórico do reino de Wessex porque a cidade de Oxford foi fundada pelos seus reis. Além disso, existe um debate muito grande a respeito de quando a universidade surgiu e quem foi o principal nome que deu vida a essa instituição. Para o historiador inglês Ranulfo Rigden, foi o próprio rei Alfredo o Grande que fundou a universidade. E para isso, ele usa a característica desse monarca de valorizar o estudo e a produção de textos que organizam a história da Inglaterra. Um outro estudo aponta que as origens da Universidade de Oxford pertencem ao século XII,
uma vez que um homem chamado Teobaldo de Étampes é tido como o primeiro professor de Oxford. Teobaldo era um membro da Igreja Católica e atuava como professor de teologia. Sua vida pública foi muito agitada, uma vez que ele tecia críticas muito fortes contra a obrigatoriedade dos membros do clero de seguirem o celibato, ou seja, da proibição de se casarem. Uma outra possível origem também se refere ao século XII, mais especificamente no ano de 1167, e indica que um conflito com a França deu origem à Universidade de Oxford. Se você é um ouvinte mais antigo do História em Meia Hora, você já deve saber que a Inglaterra e a França nutriram muitas rivalidades ao longo da história. Por conta dessas crises, algumas guerras aconteceram. Mas o que importa para nós hoje é que no ano de 1167, o rei inglês Henrique II proibiu que os seus súditos estudassem na Universidade de Paris. E por isso, um centro de estudos precisou ser formado na própria Inglaterra. De qualquer forma, o que todas essas lendas e hipóteses têm em comum é o fato de darem datas diferentes para a formação de um centro universitário. Isso acontece porque a linha que divide um local de estudos para uma universidade é bem mais complexa do que parece. Antes de qualquer coisa, precisamos lembrar que durante toda a história, o acesso à educação sempre foi algo totalmente restrito e restritivo. Em geral, apenas membros das classes mais altas tinham autorização e acesso a esse recurso tão importante. Em segundo lugar, durante a Idade Média, esse espaço de estudos passou a ser controlado e incentivado pela Igreja Católica. Desde a queda do Império Romano, a Igreja teve um papel muito importante de preservação e de manutenção de documentos, livros, acervos e outros itens que remetiam ao Império e outras culturas. Quando a própria igreja cresceu, surgiu a necessidade de organizar a sua estrutura. E para isso era essencial a existência de uma espécie de escola que ensinasse os futuros membros do próprio clero a atuar em diferentes frentes. É nesse contexto que a teologia surge como um campo de estudo que vai pensar a relação entre Deus e os homens. Mas, acima de tudo, a teologia será encarada como a mestra da vida. E por isso, vários centros educacionais terão nessa disciplina a origem para todas as outras ciências. Nesse sentido, a origem das universidades na Europa está diretamente ligada à Igreja Católica, e principalmente à formação desses centros de estudos de teologia, e em seguida da criação de outras áreas de atuação. De acordo com o medievalista Jacques Le Goff, foi justamente essa relação entre a igreja e a universidade que permitiu o sucesso do modelo durante a Idade Média. Olha só o que esse professor falou, abre aspas. Na cristandade do século XIII, acostumada pela igreja ao internacionalismo, as universidades impressionaram por fazer com que mestres e estudantes se tornassem itinerantes, indo procurar o saber no estrangeiro e mudando-se facilmente de um país ao outro, à moda ou à reputação de uma universidade ou de um mestre. Fecha aspas. Esse trecho é interessante porque nos mostra que a Idade Média também foi um período de circulação de saberes, e as universidades representaram muito bem isso. Como eu mostrei, existe um longo debate a respeito da real origem da Universidade de Oxford. Porém, o que os historiadores concordam e que a própria universidade defende ser a sua origem está ligada a um documento feito pelo rei Henrique III em 1248, que deu de fato legitimidade estatal para a manutenção da universidade. Esse tipo de documento foi necessário, porque o início do século XIII foi bastante conturbado para aqueles que estudavam em Oxford. Em 1209, 2 alunos de Oxford foram enforcados por alguns cidadãos. Outros professores e alguns alunos de Oxford, por medo de retaliações, fugiram para outras cidades, entre elas Cambridge. As notícias de que religiosos e membros de uma universidade haviam sido mortos se espalhou, e a Universidade de Oxford se tornou um local proibido de se frequentar até 1214, quando o Papa colocou em prática algumas punições bem severas, como por exemplo a proibição de que a cidade de Oxford não comemoraria nenhuma festa religiosa até a revogação das punições.
Mesmo com as decisões do líder da igreja, relatos de embates físicos, crimes e até depredações foram registrados envolvendo alunos e professores vítimas dos cidadãos de Oxford. As autoridades locais iniciaram uma investigação com o objetivo de tentar fazer a universidade voltar a funcionar. Após esse período, ficou confirmado que a origem daquele crime começou em uma taverna, meio que um bar da Idade Média. 2 estudiosos de Oxford, chamados Walter Springhouse e Roger Chesterfield, descobriram que o vinho vendido era de baixa qualidade. Revoltados, eles jogaram taças e objetos no dono da taverna, que teve que ir à prefeitura prestar uma queixa contra os alunos. Alguns oficiais de justiça de Oxford até tentaram prender os estudantes, mas a tentativa foi reprimida por mais ou menos 200 alunos, que impediram a entrada dos oficiais nas instalações da universidade. Aconteceu uma grande confusão e uma criança de 14 anos acabou sendo morta. No dia seguinte, os estudiosos fecharam os portões da cidade e provocaram tumultos saqueando edifícios e os incendiando. De acordo com os registros municipais, mais ou menos 80 cidadãos fizeram ataques contra estudantes. Em um intervalo de 3 dias, mais de 2.000 pessoas foram para Oxford no intuito de agredir estudantes e funcionários, e foi nesse contexto que os 2 alunos foram mortos. Agora deu para entender melhor por que o próprio Papa precisou intervir para aplicar uma punição tão grande à cidade. Para a Universidade de Oxford, esse conflito foi um divisor de águas, porque representou a necessidade de uma maior profissionalização dos seus quadros e até dos seus estudantes. Os líderes de Oxford chegaram à conclusão que uma das origens do problema foi manter os alunos longe dos centros de estudo, uma vez que eles moravam em alojamentos nas regiões mais afastadas, e isso dificultava a supervisão da direção. Após a oficialização da Universidade de Oxford, a partir da Carta do Rei Henrique III, todos os acadêmicos deveriam morar em instalações da própria faculdade e não em casas comuns. Um documento interno dizia que essa medida visava, abre aspas, evitar que os alunos dormissem de dia e frequentassem tavernas e bordéis à noite, com a intenção de roubar e homicídio. Fecha aspas. Por mais que esse início tenha sido aparentemente turbulento, serviu para a universidade se organizar. E pessoal, eu já quero falar mais sobre outras características da Universidade de Oxford, além de citar alguns dos seus principais alunos e professores. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre tese científica, investimento, mulheres, Inglaterra e vacinas. Segura aí, que é um minutinho só. Esse episódio tem apoio da Audible. A Audible é um serviço de audiolivros da Amazon. E é aquilo, se você gosta de podcast, você provavelmente vai gostar de audiobook. É a melhor opção para quem quer transformar os seus dias, enriquecendo seus trajetos, otimizando o seu tempo e, claro, ajudando a relaxar também. Mas o motivo mesmo para a Audible me convidar para fazer esse episódio é por conta dos 70 anos de Senhor dos Anéis. E eu tô falando de Oxford nesse episódio porque a história do Tolkien é indissociável com a história da Universidade de Oxford. Ela foi o berço acadêmico do autor, não só como escritor de fantasia, mas também como um grande estudioso do inglês antigo. E eu já falei de vários eventos históricos que influenciaram a vida do Tolkien, como a conquista normanda dos anglo-saxões, a Revolução Industrial na Inglaterra e a Primeira Guerra Mundial, especificamente a Batalha do Somme. Então entra aí na página da Audible sobre os 70 anos de Senhor dos Anéis, porque esses episódios também vão estar lá, bonitinho, tudo organizado. Então é isso, gente, clica aí no link na descrição do episódio para você acessar essa página e obrigado Audible por patrocinar o História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Entre as muitas deficiências presentes no ensino universitário, havia, no entanto, uma coisa boa: a educação que os alunos de graduação proporcionavam a si próprios. Era impossível reunir cerca de 1.000 ou 1.200 dos melhores jovens da Inglaterra, dar-lhes a oportunidade de se conhecerem e plena liberdade para viverem as suas vidas à sua maneira.
sem evoluírem para os melhores entre eles, algumas qualidades admiráveis de lealdade, independência e autocontrole. Se o estudante médio trouxe da universidade pouco ou nenhum aprendizado, o que lhe foi de alguma utilidade, ele trouxe dela um conhecimento dos homens e respeito pelos seus colegas e por si mesmo. Uma reverência pelo passado, um código de honra para o presente que não poderia deixar de ser útil. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas por um historiador chamado Sir Spencer Walpole, que ficou muito conhecido por ser um grande crítico do modelo educacional britânico, principalmente por ser muito restritivo e dar acesso a uma boa educação apenas a alguns membros de famílias já abastadas. O interessante é que, apesar de fazer essa crítica, o autor reconhece os méritos da formação acadêmica e até moral dos seus alunos. Desde o século XIII, os alunos de Oxford vinham principalmente das Ilhas Britânicas. Além disso, nesse mesmo período, membros de diferentes ordens religiosas também foram para Oxford com o intuito de estudar, como os dominicanos, franciscanos, carmelitas e agostinianos. A origem de Oxford estava ligada à teologia, mas não demorou para que as artes liberais também se tornassem uma força dessa instituição. Chamamos de artes liberais as atuais disciplinas como lógica, gramática, retórica, aritmética, música, geometria e astronomia. Assim, os religiosos que tinham aptidão para outras áreas também conseguiriam mostrar as suas habilidades. Foi o caso de Roger Bacon, que deixou Paris e foi para Oxford, onde trabalhou entre 1247 a 1257. Bacon era um franciscano muito atuante no ambiente acadêmico, e na Universidade Inglesa pôde testar as suas teses envolvendo o estudo da ótica. Roger Bacon também foi importante porque propagou o conceito de leis da natureza, unindo a teologia e as ciências naturais. Se liga só no que o professor Colin Ronan falou sobre o legado de Roger Bacon, abre aspas. Seus escritos, na verdade, mostram as virtudes e não só os vícios da escolástica. A mistura do dogma religioso com a filosofia, que era a marca registrada do pensamento da intelectualidade ocidental entre os séculos 9 e 15. Fecha aspas. Essa citação reforça mais uma vez a ideia de que tratar a Idade Média como Idade das Trevas é algo que não se comprova na realidade, e nem de longe precisa ser um religioso para concordar com isso. O trabalho do Roger Bacon nos mostra que muito da base do iluminismo e da ciência moderna se ampara em princípios medievais. Conforme a universidade crescia em protagonismo e relevância, nobres e pessoas com mais patrimônios foram doando recursos, e até propriedades foram doadas para a instituição. Vai ser a partir dessa cultura de doações que novos centros de estudo e formação vão ser criados em regiões diferentes da Inglaterra, mas vinculados à Universidade de Oxford. É a partir dessa prática que a universidade passou a ter condições de ter aqueles prédios imponentes que inclusive existem até hoje. Muitos desses patrocinadores eram religiosos, e por um período a religião se tornou uma questão em disputa na universidade. Durante a Reforma Protestante, a Inglaterra teve um papel muito importante e também entrou em um processo de ruptura com a Igreja Católica. Um dos nomes mais importantes da Reforma foi um homem chamado John Wycliffe, que propôs a tradução da Bíblia para o inglês, algo que era completamente inaceitável pela Igreja Católica. O que pouca gente sabe é que o John Wycliffe estava vinculado à Universidade de Oxford, enquanto fazia essas reivindicações. Só que deve ter dado para perceber como que os católicos foram parte essencial de Oxford. Quando essa divisão aconteceu, a universidade também demonstrou reações de que iria ser avessa ao catolicismo. E por isso, diversos professores e alunos saíram de Oxford e foram para a Europa continental. Durante as consequências da reforma, a Universidade de Oxford também foi palco para o movimento religioso que abalou a Europa e chegou até a América. Um pastor chamado John Wesley usou os espaços religiosos da universidade para fazer uma série de pregações, onde incentivava uma vida voltada para a prática de princípios religiosos mais puros. Os cultos que aconteciam na universidade começaram a chamar a atenção, e isso se tornou um grande movimento, dando início à chamada Sociedade Metodista.
Isso representou um período de crise para Oxford, que passou por uma troca de metodologia de ensino, abandonando o método escolástico, que era muito forte na Idade Média, dando então espaço para a chamada educação renascentista. Durante o renascimento cultural e científico, um reitor chamado Desiderius Erasmus levou para Oxford estudiosos como William Grocyn, John Colet e Sir Thomas More, que conseguiram melhorar a reputação da universidade entre os cientistas. Foi a partir do trabalho desses líderes que Oxford despontou mais uma vez como um centro de estudos de excelência nas ciências naturais, teologia e ciências políticas. É nessa nova fase que nomes como John Locke, Adam Smith e Thomas Hobbes fizeram parte e gravaram as suas obras na história. E sim, eles são relevantes até hoje. No século XVII, a Universidade de Oxford também se tornou um espaço de debates durante as revoluções inglesas. Durante o período da Guerra Civil, a universidade abrigou aqueles que eram favoráveis à figura de Carlos I. Foi por esse e outros motivos que John Locke, um dos principais críticos do rei, precisou fugir da Inglaterra rumo aos Países Baixos. No século seguinte, um astrônomo fez uma das descobertas mais interessantes do seu período. Edmund Halley era professor de geometria e conseguiu prever o retorno de um cometa. Não à toa, esse mesmo cometa foi batizado com o seu nome, o Cometa Halley. O legado desses cientistas foi preservado e ampliado anos mais tarde, e a lista é praticamente infinita de alunos e professores de Oxford que deram contribuições enormes à sociedade. Só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, a universidade compilou uma lista com 2.500 nomes importantes que atuaram em diversas áreas, mas que se formaram em Oxford. Temos desde papas até primeiros ministros. Uma prova dessa excelência universitária é a quantidade de cientistas e pesquisadores que ganharam o Prêmio Nobel e que saíram de Oxford. O prêmio vem sendo dado desde 1901, e até então, dezenas de ganhadores foram estudantes ou professores da universidade inglesa. Eu tenho certeza que você já ouviu nomes como Stephen Hawking, Oscar Wilde, J.R.R. Tolkien, Bill Clinton e Margaret Thatcher. E o que eles todos têm em comum é o fato de terem sentado nas cadeiras dessa universidade. Além desses avanços e características, a Universidade de Oxford foi uma das primeiras a formar mulheres. A universidade aprovou um estatuto em 1875, permitindo exames para mulheres ingressarem na graduação em diferentes áreas. Em junho de 1878, a Associação para a Educação das Mulheres foi formada, com o objetivo de ampliar o acesso à educação para mulheres. As estudantes formaram 3 associações femininas, a Lady Margaret Hall, a Somerville College e a Society of Oxford Home Students. A integração nos estudos entre homens e mulheres em Oxford aumentou bastante durante a Primeira Guerra Mundial, e em 1916, as mulheres foram admitidas como estudantes de medicina em pé de igualdade com os homens. Durante o século XX e início do século XXI, a Universidade de Oxford estabeleceu novos focos de atuação, valorizando ainda mais as ciências naturais e aplicadas, principalmente a medicina. Ao fazer isso, a instituição aprimorou e fortaleceu seu papel tradicional como foco internacional de aprendizagem e fórum de debate intelectual. Ou seja, Oxford se internacionalizou, mas buscou se valorizar como centro dessa dinâmica global. Uma prova disso, e que todos nós estamos direta ou indiretamente ligados, foi o combate à pandemia do Covid-19. Desde o início da pandemia, a Universidade de Oxford se colocou como um dos grandes agentes responsáveis pela busca de uma resposta coordenada e eficiente a essa nova doença. Os pesquisadores de Oxford lideraram alguns esforços para o desenvolvimento de alguns tratamentos. Entre eles, no início de 2022, mais de 2,6 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca foram fornecidas a mais de 180 países. Desse total, mais de 2/3 das vacinas foram enviadas a países que não teriam condições de poder comprar as vacinas e dar essa resposta ao vírus. Algumas estimativas apontam que a vacina desenvolvida pela Oxford tem ajudado a prevenir 50 milhões de casos de Covid-19, o que representa 5 milhões de hospitalizações e mais de 1 milhão de vidas salvas. Isso nos mostra que, desde a sua origem, a universidade tem o papel de ser um espaço de criação de conhecimento,
mas que essa produção não deve ficar alojada e presa nos corredores das instituições. Na verdade, a universidade existe para servir a sua população. E aí, pessoal, gostaram? Agora eu vou recomendar 3 episódios que estão aqui no feed do História em Meia Hora e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro se chama 7 Reinos da Inglaterra, o segundo se chama Renascimento e o terceiro se chama Revolução Inglesa. Agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história da Universidade de Oxford, estamos falando de uma das instituições de ensino superior mais antigas da história. Mesmo que a sua origem esteja ligada a algumas questões mais controversas e nebulosas, não restam dúvidas que o estabelecimento da Universidade de Oxford, como uma instituição oficial, foi extremamente positivo para a Inglaterra e, em seguida, para o mundo como um todo. Desde a sua origem, Oxford mostrou que o debate entre religião e ciência é bem mais complexo do que o senso comum nos faz acreditar. E através do investimento e da criação de um espaço positivo, diversos cientistas e pesquisadores puderam fazer o seu papel, com contribuições que permanecem de pé até hoje. Um outro ponto que permanece igual desde a sua origem é a participação de alguns eventos da história da Inglaterra e da relação com o Estado britânico. Por exemplo, até a década de 1820, nenhuma nova universidade foi autorizada a ser criada na Inglaterra. E Oxford teve que rivalizar apenas com a Universidade de Cambridge, um outro polo de ensino muito importante para a trajetória e para a formação do país britânico. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí se aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver a fim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!